Glória a Deus, graças a Deus, que a paz do nosso Cristo esteja com todos vocês, futuros obreiros e líderes de avivamento. Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouco aqui essa trilha. Isso é algo importante que eu falo para todos os meus alunos, para sempre você ter uma trilha de pregação, tá? A que eu estou usando aqui é Hans Zimmer, Son of God, né? Hans Zimmer, o Filho de Deus, o filme, né? Filho de Deus, do qual quem fez a orquestra do Filho de Deus, do filme Filho de Deus, é o Hans Zimmer. Eu gosto muito de pregar em cima das trilhas sonoras do Hans Zimmer. Inclusive, ele também fez a trilha sonora do filme Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. Então eu gosto de pregar em cima desses fundos do Hans Zimmer, tá? Então é importante também, já estou dando dica para você aqui que está começando, então é importante você ter a sua trilha de pregação, o seu fundo de pregação, tá bom? Vamos lá então. Hoje então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu estou aqui no meu canal e eu notei que um dos meus melhores vídeos, que mais teve visualização, ele está com 90 mil visualização. E eu tô com 2.570 inscritos. Até o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, tem 2.570 inscritos. Ou seja, 90 mil pessoas assistiram um dos meus vídeos mais acessados e não se inscreveram no meu canal. Então eu queria pedir para você, eu vou te abençoar agora com esse vídeo. Você pode me abençoar também, se inscrevendo nesse canal. E toda vez que eu postar um novo vídeo, toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube vai te notificar, dizendo, olha, Pastor Alexandre fez um novo vídeo, Pastor Alexandre está postando um novo vídeo, amém? Para você entrar lá e poder ser abençoado. Eu vou te abençoar agora, eu vou passar quase uma hora aqui te abençoando sua vida. Você pode me abençoar se inscrevendo no canal? Gente, 90 mil pessoas, se metade de 90 mil pessoas tivesse se inscrito no canal, eu estaria com 35 mil inscritos. Então, não somente assista, também. E se você chegar no final dessa videoaula e você falar que bênção, aprendi muito, se inscreve no canal, indica para mais alguém, indica para um amigo seu que está começando de obreiro, está começando a ter oportunidade na igreja de pregar, amém? Indica para ele. Vamos lá então, vamos falar hoje sobre Nicodemos, como pregar Nicodemos, João 3. Como pregar Nicodemos, João 3. Vamos lá, diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, ou seja, ele era um fariseu da religião farisaica, só que ele não era qualquer fariseu, ele não era um membro, um estudioso da religião, ele era um mestre, um príncipe, um líder, uma autoridade. Se fosse hoje na religião católica, ele seria um arcebispo, um bispo, amém? Seria uma pessoa ali do lado do Papa, uma pessoa de muita autoridade, prestígio dentro da religião. Lembrando a você que Jesus não deixou nenhuma religião para se seguir, amém? O homem que deu nome à religião de Cristo, de cristianismo. E em nome da religião, pessoas têm matado em nome da religião. A religião afasta as pessoas de Deus. Não as placas das igrejas que afastam, é o espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade tem entrado no coração de muitas pessoas e em nome da religião as pessoas matam, em nome das religiões as pessoas punem, em nome da religião, do espírito da religiosidade, até usando o nome de Deus e até usando o nome de Jesus, as pessoas expulsam as outras pessoas da igreja, punem sem tomar a Santa Ceia, porque você cortou cabelo, porque você está vestindo calça, porque você está fazendo isso, e pune as pessoas, e a gente nunca viu Cristo fazendo isso. Se você pegar todos os evangelhos e estudar a fundo, você não vai ver Cristo com essas atitudes de religiosidade. A religiosidade, ela é um espírito, e ela é um espírito imundo, amém? Então você pode começar falando da religiosidade, porque as religiões que existiam naquela época era o farisaísmo, era os fariseus, era os saduceus, era também o principal, como é que é lá? O principal é fariseus, era o farisaísmo, era o judaísmo, era saduceus. Então tinha várias vertentes da religião judaica dentro do templo. Eram homens estudiosos,
que estudavam a Torá, estudavam as leis de Moisés, estudavam as leis, os mandamentos, estudavam os estatutos do Senhor. Então eram homens muito respeitados por ter atingido um grau de conhecimento da lei. Eram homens muito respeitados por terem atingido um grau de conhecimento da lei de Deus. Eram estudiosos. Então alguns deles chegavam num nível chamado mestrado. Eles eram considerados mestres da lei, aqueles que sabiam muito e ensinavam até os professores. Os mestres ensinavam os professores, amém? Então o mestre, havia um mestre chamado Nicodemos. Por que eu comecei falando da religião? Porque eu destaquei a palavra fariseu, amém? Ou seja, farisaísmo. Então eu comecei falando da religiosidade da religião. A principal característica de um religioso, o religioso ele tem várias características. A pessoa que está possuída do espírito de religiosidade, a principal característica dele é que ele é filho da carne. Ele não é filho do espírito. E essa passagem fala do novo nascimento. E eu sempre faço questão de frisar os dois nascimentos. Uma das características de uma pessoa que está possuída do espírito da religiosidade é que ela não é nascida do espírito. Ela é nascida da carne. Ela é nascida da carne, ela é carnal. Mesmo que ela, se assustem do que eu vou dizer, mesmo que ela tenha título dentro das igrejas. Porque tem pessoas que têm título dentro das igrejas. Elas são pastores, presbíteros, apóstolos, diáconos, porteiro, líder de louvor, ministro de louvor, regente do coral, cantor, levita. Tem funções, ela tem títulos ministeriais. Mesmo que as pessoas tenham títulos ministeriais, elas não são nascidas do Espírito. Existe pessoas que estão fazendo a obra de Deus, que tem uma função, é considerada até mestre, igual Nicodemos, mas é carnal. Ainda é nascido da carne. O que é o nascimento da carne? Aí você pode falar sobre isso, tá? Eu destaco os dois tipos de nascimento. O nascimento da carne e o nascimento do Espírito. O que é o nascido da carne? Por exemplo, meu pai chama Nazário e minha mãe chama Shirley. Meu pai chama Nazário e minha mãe chama Shirley. Os dois se uniram sexualmente. A carne do meu pai com a carne da minha mãe gerou o Alexandre, que sou eu. Então, a união da carne de um homem, Nazário, mais a união da carne de uma mulher, Shirley, gerou o Alexandre. Então, eu sou um filho da carne. Eu sou um filho da carne. Até o momento que no ano de 1998, eu tive um encontro com o Espírito Santo. O encontro com Deus. As pessoas falam o encontro com Deus, que é uma experiência sobrenatural do Espírito de Deus descer sobre você e entrar dentro de você. A partir do momento que o Espírito de Deus, ele entra dentro de você e passa a morar dentro de você, você não é mais filho de Nazário, você não é mais filho de Shirley, você não é mais filho do João e da Maria, você não é mais filho do José e da Teresa, você não é mais filho do Tadeu e da Filipina, você não é mais filho da carne, da união da carne de um homem e uma mulher. Você vê que as pessoas dizem, criança, ela não tem maldade. Criança tem maldade. Criança tem. Todo aquele que saiu do ventre da sua mãe já nasce com uma natureza chamada natureza pecaminosa. A criança tem maldade sim. Começa a observar, você que é pai, você que é mãe, você que é casal, começa a perceber que a criança coloca o pai contra a mãe, ainda que involuntário ou inocentemente, mas ela tem essa natureza maldosa dentro dela, tá lá. Ainda que não seja por maldade, com a intenção de separar o casal, mas para seu benefício próprio, para receber algum benefício, ou seja, um doce, comer um doce antes do jantar, comer uma bolacha doce antes do almoço, ou brincar na casa do primo, que vai ter que atravessar uma avenida perigosa. A criança coloca o pai contra a mãe. Perceba isso. Perceba que a criança usa de artifícios para enganar o pai, enganar a mãe. Se você não pegar no pé do teu filho, ele só vai procurar as coisas do mundo. A criança só vai procurar as coisas da carne. Se você der um celular na mão de uma criança, ela não vai direto procurar louvor, pregação,
ela não vai procurar filme bíblico nem desenho bíblico, ela vai procurar primeiro o desenho do mundo, as coisas do mundo, as coisas da carne. Ela vai procurar aquilo que agrada a carne dela. Então, nós, desde quando a gente sai do ventre da nossa mãe, nós já somos uma natureza carnal, nós já somos uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque a gente nasceu da união da carne do homem e união com a carne da mulher, que chama sexo, relação sexual, né? Ali a penetração íntima da carne do homem na carne da mulher. E isso é gerado a nós. Então nós somos filhos da carne desde que saímos lá da barriga da nossa mãe na maternidade. E a gente vai nascendo, aliás, a gente vai crescendo com aquela natureza pecaminosa, porque nós nascemos da carne. Somos nascidos da mãe e do pai, da barriga da mãe. E quando a gente nasce ali na maternidade, a gente já nasce com essa natureza pecaminosa, esse desejo de satisfazer a nós mesmos, a nossa carne, nossa vaidade, nosso eu. A gente já nasce com esse desejo inclinado para as coisas da carne, inclinado para o pecado, inclinado para a vaidade, inclinado para as coisas do mundo. E a gente vai crescendo nesse espírito, nesse tipo de vaidade. Escureceu um pouco aqui, deixa eu clarear. Glória a Deus, vamos lá. A gente já nasce nessa natureza pecaminosa, porque é filho da carne. A partir do momento, pega isso daí, aprende isso daí para você pregar. A partir do momento em que nós somos batizados, selados com o Espírito Santo, a partir deste momento, nós deixamos de ser filho da união da carne, do pai e da mãe, filhos carnais. Nós passamos a ser filhos espirituais. Ou seja, quem nos adota como filho de Deus é o Espírito Santo. E a pessoa, a partir do momento que ela passa a nascer de novo, ela deixa de ser escravo de religiosidade, do espírito da religiosidade. Ela deixa de ser escravo da doutrina humana, das leis de igreja. Ela deixa de ser obediente a costumes e tradições religiosas do qual nós vivíamos, tínhamos costumes que nossos avós nos ensinaram, nossos pais nos ensinou, e a gente acreditava que se deixasse de obedecer aquele costume, aquela tradição, aquela doutrina humana, a gente seria castigado por Deus, as coisas dariam tudo errado na nossa vida. E a gente cresceu acreditando nisso. Mas depois que você nasce do Espírito, depois que você é batizado com o Espírito Santo, você tem um encontro com Deus, você tem um novo nascimento pelo Espírito, então você passa a abandonar o espírito da religiosidade. Você para de perseguir as pessoas, pegar no pé das pessoas. Outra característica de um religioso é que o religioso, ele sempre quer obrigar as pessoas a viver o mesmo nível de espiritualidade que ele, a fazer os mesmos sacrifícios que ele faz, embora o sacrifício dele seja voltado para mostrar para o homem, a fim de receber elogios, a fim de receber admiração dos homens quanto à sua santidade, à sua espiritualidade. Então ele pega no pé das pessoas. Olha, eu faço tantas horas de jejum. Quantas horas de jejum você faz? Eu faço, você é muito mole. Tem que aumentar isso aí é pouco, só isso. Só isso você ora quantas horas de joelho? Não oro horas, eu oro no máximo 5 minutos, 10 minutos. Só isso? Toma vergonha, irmão. Que isso? Você tem que passar horas e horas de joelho, igual eu. Eu passo horas de joelho. Então, uma segunda característica de um religioso é que ele obriga as pessoas a viver o mesmo nível de sacrifício dele, o mesmo nível de vaidade, santidade espiritual que ele leva, embora não seja para Deus, seja para outros homens o admirarem. Outra característica de um religioso, ele é falso, ele é duas caras, ele elogia, ele lisonja, ele puxa saco de quem está acima dele, pode dar alguma coisa para ele e humilha quem está abaixo dele. É outra característica de um religioso. Ele se faz de santo na frente de pessoas que têm maior autoridade que ele, que pode beneficiar ele com alguma coisa. Então ele é falso. Você vê que quando Nicodemos chegou até Jesus, vamos continuar aqui, ele diz assim na passagem:
Havia um fariseu chamado Nicodemos. Então a palavra fariseu fez eu falar sobre religiosidade, o espírito da religiosidade, deixando claro que não é placa de igreja, é o espírito da religiosidade. Uma autoridade entre os judeus, já expliquei isso, que ele não era qualquer um, ele tinha um cargo de muita importância, ele era um mestre, ele tinha um nível de mestrado na lei, na Torá, nas leis de Deus, nas leis de Moisés. Ele veio a Jesus à noite, ou seja, outra característica, quarta característica de um religioso. Vamos lá, o tema da pregação pode ser esse. O tema da pregação pode ser os dois nascimentos, o nascimento da carne, da união do homem e da mulher, e o tema da tua pregação, que você pode usar também, pode ser o nascimento do Espírito, os dois nascimentos, tá? Você pode usar também as 4 características de um religioso. Primeiro, ele não é nascido de Deus. Segundo, o que eu falei? Ele obriga todo mundo a viver o seu mesmo nível de santidade, espiritualidade, embora ele faz para mostrar para os homens. Terceiro, ele é falso. Ele só é submisso e agrada só quem está acima dele, tá? Vamos lá, vamos continuar, vai vir mais, né? Até agora eu falei de 3 características. Você pode usar as características, né? Ou as 4 ou as 5, ao longo você vai descobrindo mais características de um religioso. Terceira característica de um religioso, ele só trata bem, ele só é submisso, ele só se faz de humilde para quem está acima dele. Para quem está abaixo, ele humilha quem está abaixo dele. Agora, uma quarta característica de um religioso, ele é orgulhoso, ele tem orgulho, ele não é humilde, ele não tem humildade, ele só é humilde quando ele vê que ele vai ganhar alguma coisa, ele só é humilde com quem está acima dele, de autoridade, e vai beneficiar ele alguma coisa, então ele é humilde. Você pode ver que o Nicodemos, ele foi visitar Jesus de noite, por quê? Porque ele não queria que outras pessoas que admiravam ele, a postura dele, aquela postura que ele construiu como santão, santarrão, religioso, ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava dando ouvidos a um homem que era considerado um rebelde, porque esse discurso, essa pregação que eu estou fazendo, Jesus fazia e ofendia a tradição do judaísmo, ofendia a tradição da religiosidade, incomodava o espírito religioso que arrancava proveito do povo, da ignorância do povo. E hoje em dia não está diferente. Não está diferente, você vê esses bispos de igrejas enormes, eles põem as pessoas pelo cabresto, ele tem os pastores como empregado deles, e os pastores devem aquela obediência, aquele líder, aquela obediência cega, abandona a família, abandona tudo e fica naquela obediência cega aos líderes dentro das religiões, fiel às placas das suas igrejas, defende com unhas e dentes a doutrina, o estatuto interno das suas igrejas, excomunga as pessoas, humilha as pessoas, expulsa as pessoas, proíbe as pessoas de tomar santa ceia, e isso, aquilo, outro, tudo em nome do espírito da religiosidade. Julga e condena os pecados das pessoas, aponta os pecados das pessoas, ou não é? Com voz de autoridade, como se já estivesse julgando e condenando. Então esse é o espírito religioso que a gente aprendeu, e no Brasil nós aprendemos esse espírito. A gente veio desse espírito de hierarquia cega, de obedecer aquela hierarquia. E Nicodemos, ele tinha uma postura, o povo admirava ele como um santarrão religioso, um homem santo, um homem espiritual. Então ele não queria que as pessoas vissem ele conversando com um rebelde, entre aspas, porque a religião considerava Jesus um rebelde, uma pessoa que estava tirando todas as tradições, quebrando as doutrinas, quebrando as tradições, os costumes religiosos. Então Nicodemos foi visitar ele de noite, ou seja, outra característica de um religioso, ele é orgulhoso, ele prefere defender o título do que a voz de Deus falando com ele. Se Deus usar um menino para falar com ele, quem é esse moleque para falar comigo? Eu tenho 10 anos de evangelho, tenho 20 anos de obra, o que esse moleque pensa que ele é para falar assim comigo? Eu sou isso, eu sou aquilo. Então uma principal característica, a quarta característica de um religioso, já foi 4 características, a quarta característica de um religioso é que ele é orgulhoso. Entre defender a voz de Deus e o seu título, ele defende o título dele. Se Deus falou com ele que ele tem que se arrepender e se consertar alguma coisa, ele não vai aceitar. Ainda mais vindo de quem está abaixo dele, aí que ele não aceita mesmo.
Ele só aceita se vier alguém acima dele, ele vai se fazer de humilde, baixar a cabeça, porque ele quer ganhar alguma coisa, sabe que aquela pessoa tem alguma coisa para dar para ele. Então, a quarta característica de um religioso é que ele é orgulhoso. Continuando. Mestre, olha só, já chegou elogiando. É a falsidade, é a terceira característica. Mestre, sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo se Deus não tiver com o Senhor. Aí Jesus falou, muito obrigado, eu sou bom, eu sou bom. Não, Jesus já foi logo tesourando ele, já foi logo dando o raio-x, a radiografia do interior dele. Porque um religioso, ele se preocupa com a sua aparência, ele se preocupa em demonstrar uma santidade, mas por dentro ele está possuído de um espírito imundo chamado espírito da religiosidade, que mata as pessoas, que acaba com o chamado das pessoas, destrói o chamado das pessoas, humilha as pessoas, diz você não sabe pregar direito, você não sabe cantar direito, você não tem chamado não. Olha, você já percebeu que você não tem chamado não, você não presta para pregar, você não presta nem para lavar o banheiro da igreja. Ele destrói o chamado das pessoas. Porque dentro dele está um espírito de religiosidade, de condenação. Ele trabalha para Satanás. Por que ele trabalha para Satanás? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. E ele sabe mais acusar do que fortalecer. Esse é o espírito da religiosidade. E todo religioso, ele quer te elogiar. Ele chega com lisonjas, com elogios, tapinhas nas costas. Esse é um espírito do religioso, é o espírito da religiosidade. Aí Jesus respondeu para ele assim, ó. Deixa eu pôr aqui a passagem no computador. Aqui diz assim, ó, Jesus respondeu para ele assim, ó. Ele chegou elogiando Jesus. Jesus não veio de ser político, cordial com ele, falar, não, muito obrigado, que isso, toda honra e toda glória ao Senhor, né? Jesus já, quando ele chegou, Jesus bateu o olho nele, aquele espírito que está dentro de Jesus já deu a radiografia daquele ali, falou, é um religioso que está se aproximando de você, olha lá, tá chegando ali, olha ele vindo ali, pronto, olha, ele vai abrir a boca agora. Nicodemos, quando chegou, deu as primeiras palavras com Jesus, Jesus já olhou para ele e falou assim, ó, não falou bom dia, não falou Pai do Senhor, já olhou para ele e falou assim, ó, digo-lhe a verdade, eu vou te dizer a verdade para você. Eu vou falar a verdade para você. Olhando no olho dele, falou assim, eu posso ser honesto, transparente. Em verdade, existem pessoas verdadeiras no mundo, mas o que eu vou te dizer está acima da verdade do mundo, em verdade das verdades. Eu posso ser honesto, transparente com você? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os dois nascimentos. Nicodemos não entendeu nada. Ele falou, como é que pode eu, sendo velho, no versículo 4... É claro que eu não posso entrar segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Como pode eu, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele queria nascer 2 vezes da carne. Ele entendeu que o primeiro nascimento era o da carne. Tanto é que ele falou para a barriga da minha mãe. O primeiro nascimento é o nascimento da carne. O segundo nascimento é o nascimento do Espírito. E o que me assusta é o tanto de pessoas que têm cargo dentro das igrejas que ainda é filho da carne. Isso me assusta. São pessoas que vivem com fofoca dentro das igrejas, com intriga, com disse-me-disse. São pessoas que causam problema, rebelião, divisão da igreja. Abre uma placa de qualquer forma, arrasta metade dos membros daquela igreja. São pessoas problemáticas, que nunca concordam com nada, está sempre discordando. E quando sai para fora da igreja, estão sempre se inclinando para o pecado. E sempre estão pecando escondido do pastor, da igreja, dos irmãos. É pessoas que não nasceram do Espírito. São carnais. E eu me admiro pastores que levantam essas pessoas, sem perceber, sem ter o discernimento que elas são religiosas, que elas não nasceram do Espírito.
E aquele espírito de religiosidade vai cada vez mais crescendo naquela pessoa e ela vai mandando pessoas para o inferno, tirando pessoas da igreja. Isso é um perigo. Tanto é que Nicodemos depois foi usado para condenar Cristo, para condenar Jesus à morte de cruz. Se bem que Jesus tinha que ir mesmo. Mas a presa fácil de Satanás são os religiosos. Então você pode usar o tema dessa pregação, você pode usar o do 1 ao 4 só, tá? Só do 1 ao 4. Você pode usar 2 títulos. Se você for usar do versículo 1 até o 4, você tem 2 títulos aí. Os 2 nascimentos e as 4 características de um religioso. Amém? Então vamos reprisar rapidinho para a gente encerrar o vídeo, para não ficar muito longo. Os 2 nascimentos, o primeiro nascimento é o da carne, que é a união. Os 2 nascimentos é o da carne, que é a união, do marido e da esposa, lá na relação sexual. O segundo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. As 4 características